Amado Senhor, que possamos receber da espiritualidade amiga tudo o que viemos solicitar. Forças morais, inspirações, esperança. Que estes nossos irmãos mais elevados possam fornecer os fluidos de refazimento e que possamos compreender adequadamente o tema desta noite. Para isso, solicito a presença do mentor amigo, que Erasmo possa realizar o seu trabalho de instrução, propagando o Evangelho, fornecendo esclarecimento e consolidando a fé. Graças a Deus, graças a Jesus. O tema de hoje é origem e natureza dos espíritos. Nós vamos trabalhar com o livro dos espíritos, das questões 76 até 95. E lá Kardec explica para nós que os espíritos são obras de Deus. Os espíritos são criação de Deus e são submissos à sua vontade. Mas nós não sabemos quando e nem como Deus nos criou. Todos nós aqui que somos espíritos encarnados, mas sabemos que neste ambiente, como em todos os outros, existem muitos espíritos que estão despojados do corpo físico. E aí nós nos lembramos de um trechinho do Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 8 a 10. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde veio e nem para onde vai. Assim o é com todo aquele que é nascido do Espírito. Então, comprovando a pluralidade das existências, Jesus traz este trecho importante quando ele conversa com Nicodemos. E assim, nós temos esta certeza de que fomos criados por Deus, mas como o vento nós não sabemos de onde viemos e nem para onde iremos. Tudo pode acontecer no nosso futuro, mas no momento exato da nossa criação, nós nem sabemos e também não sabemos como isso aconteceu. O espírito é a individualização do princípio inteligente. Agora o corpo é a individualização do princípio material. A criação dos espíritos é permanente. Deus nunca parou de criar. Sua criação é incessante, mas lembramos, aqui na Terra, nós não temos encarnações as primeiras encarnações humanas não acontecem aqui neste planeta Terra, planeta de expiações e provas. A primeira encarnação, ela vai acontecer lá nos mundos primitivos. Então, tudo passa por um desenvolvimento. Todos irão passar por desenvolvimentos contínuos, progressivos. Então, desta forma, a primeira encarnação vai acontecer lá nos mundos primitivos. Aqui, todos já tiveram um progresso, todos já tiveram um avanço. Os espíritos estão em todos os locais. Todos os lugares nós vamos ter espíritos, não só aqui no Centro Espírita. Eles estão nos hospitais, nas escolas, nos cemitérios, nos asilos, nas penitenciárias. Eles estarão dentro dos nossos lares. Sim, nós temos os espíritos que são zeladores de nossas casas, aqueles bondosos espíritos que fazem a harmonização de todo o ambiente. E vocês perguntam, mas se o zelador da minha casa está permitindo que um espírito perseguidor adentre o meu lar, qual é a razão disso tudo? Para tudo existe uma explicação e uma lógica. Normalmente nós mesmos permitimos a entrada destes irmãos por causa da qualidade dos nossos pensamentos. Alguma brecha, alguma facilitação, algum desvio moral faz com que nós estejamos abrindo as portas das nossas casas. Então, o zelador, ele não pode fazer nada. Cai a vibração do ambiente por causa dos meus pensamentos e ele vai adentrar e o zelador, não pode fazer nada. Muitas vezes, nós até afastamos o zelador, porque nós estamos vibrando de uma forma tão inferior que nós não conseguimos permitir que ele atue adequadamente, harmonizando todo o ambiente da nossa casa. Então, os espíritos estão
Em todos os lugares. Normalmente estão ao nosso lado. Vamos pensar que estes são os nossos espíritos protetores. Gosto de falar assim, nossa, quando estou sentindo esse calor gostoso, é porque o Erasmo está bem aqui do meu ladinho. Então, todos nós estamos com o nosso protetor, mas novamente, se você está se sentindo muito mal, está aí com pensamentos suicidas, pensamentos de derrota, crises de ansiedade, síndrome do pânico, se sentindo muito, muito mal, não é o seu protetor que está do seu lado. Você, novamente, com a força do seu pensamento, que está caindo em derrocada, afastou o protetor e atraiu um ser que está sentindo tudo o que você está sentindo. Então, é este ser que possivelmente está fazendo você se sentir tão mal assim. Mas sempre tem um espírito bem do nosso lado. Eles nos observam e eles agem sem que nós estejamos percebendo o que eles estão fazendo. Porque eles são uma das forças da natureza e são instrumentos da vontade de Deus. O mentor ainda está falando assim, olha, eu, Paula, comentei que um espírito pode adentrar o nosso lar com intenção de vingança para nos destruir. E aí, as forças mais elevadas permitem que isso tudo aconteça porque eles agem como instrumento de Deus. Ou porque nós faltamos com o perdão, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Kardec explica isso para nós. Nós faltamos com o perdão, de alguma forma podemos estar nos comportando com arrogância, com maldade, com inveja, com soberba. Então, estes espíritos também vêm nos ensinar grandes coisas. Por isso, é permitido e eles vão agir como instrumento de Deus. O mentor ainda está falando assim. Quando isso acontece, nós sofremos tanto que nós ajoelhamos, olhamos para os céus e pedimos assistência. Então também é uma forma de retornarmos para os braços do Pai, da espiritualidade amiga, porque nós pedimos ajuda. Então tudo é muito perfeito, por isso é permitido. O mentor ainda lembra que nós, lá em outras questões no Livro dos Espíritos, nós podemos observar, os espíritos interferem em nossas vidas, nos influenciam muito mais do que nós podemos imaginar. Frequentemente são eles que nos dirigem. Então, tanto para o bem quanto para o mal, nós estamos sempre sendo influenciados. Resta saber se eu estou sendo utilizada por um bom ou por um mau espírito. E isso estará relacionado com os meus pensamentos, minhas palavras e minhas ações. Então, facilmente eu consigo observar e o mentor pede para que possamos trazer a primeira reflexão de hoje. E aí? Quais têm sido os seus pensamentos? Qual o vocabulário que você está utilizando? Você está se mantendo em paz, tranquila, feliz, radiante? Ou ultimamente você só tem pesar, descontentamento, aflição e angústia? Desta forma, nós poderemos saber se estamos sendo influenciados pelos bons ou pelos maus espíritos. Continua aqui dizendo que nem todos podem ir a todos os lugares, porque muitas regiões são interditadas àqueles que são menos evoluídos. Então, de repente, eles desejam adentrar um local, que é um local, vamos dizer aqui, a sala de passe. É um local que está totalmente preparado, desde muito cedo já foi organizada a câmara de passe para que possam receber os assistidos. Então os espíritos mais elevados prepararam este ambiente. E aí eu pergunto, e se um espírito leviano quiser adentrar esta sala, ele pode? Não. Ele não vai poder adentrar esta sala, porque o ambiente foi todo preparado pelos espíritos de luz para que possam fornecer assistência aos encarnados, mas também aos desencarnados. Mas só vão entrar aqueles que estiverem realmente adequados para isso. Então, eles não vão entrar. O mentor ainda está me lembrando, lógico, que também os mundos mais elevados. Vamos dizer que eu que estou aqui, espírito imperfeito, batalhando para melhorar a cada dia, estou desejando renascer lá no mundo de regeneração. Eu posso? Só porque eu estou querendo? Não. E se de repente eu estou assim, olha, estou sonhando e aí a minha alma, se desligou temporariamente do corpo físico, eu falo assim, ai gente, me leva, deixa eu ver como é que funciona lá no mundo regenerador. O mentor poderia me levar, né? Mas será que eu posso?
De repente, não depende da minha vontade, porque isso está relacionado com a minha elevação, com a minha evolução, com a minha depuração. Então, regiões que são interditadas aos espíritos. A forma, ela vai ser sempre determinada, constante, sempre limitada, mas para nós pode aparecer como um clarão, como uma chama, como uma centelha etérea. Aí você fala assim, Paula, eu acho que eu vi no trabalho mediúnico, mas eu não vi com uma forma certinha. Eu não vi o Erasmo assim do jeito que você fala que ele é, mas parece que tinha uma luz do seu lado. É isso. Pode aparecer para nós como este clarão é o espírito. A cor, ela vai variar do escuro até o rubi, o brilho do rubi. Isso vai depender também do estado de depuração deste espírito. Quando a gente assiste alguns filmes que falam de espiritualidade, aparece lá na cena aquele vulto escurecido, não é? Aí a gente fala, aquele ali é do mal, não é verdade? A gente não pensa, aquele ali é do mal. É do mal mesmo. Porque então, dependendo do estado de depuração, ele vai ficando cada vez mais claro e cada vez mais luminoso. Pode percorrer o espaço rápido como o pensamento e pode se transportar tendo a consciência da distância e também dos espaços pelos quais vai penetrar. Mas ele pode se transportar subitamente. Então, no piscar de olhos, ele simplesmente aparece aqui no local que ele deseja. Isso vai depender da vontade dele e, novamente, do grau de depuração. A matéria não vai oferecer nenhum obstáculo aos espíritos. Eles podem penetrar e ultrapassar fogo, ar, terra, água. Isso para ele não vai ser nenhum tipo de empecilho, de impedimento. Pode também ser como um centro que irradia para todos os lados e desta forma ele pode aparecer em muitos lugares ao mesmo tempo. Novamente, vai depender do grau de depuração deste espírito e nesta hora nós estamos falando do dom da ubiquidade. Então vamos imaginar assim, esses dias me perguntaram, mas o Erasmo está sempre do seu lado, Paula? Não. Muitas vezes eu estou trabalhando e eu não sinto a presença dele, mas estranho, o pensamento dele chega. Então eu vou esclarecer desta forma. Ele irradia para todos os lugares, ele está trabalhando lá na espiritualidade, no grupo de psicologia, mas ao mesmo tempo está mandando pensamento para mim. Então está trabalhando lá e está trabalhando aqui também. Mas pode aparecer também com a sua forma, lá e aqui. Isso também pode acontecer. Vai depender do grau de elevação deste espírito. O perispírito, nós sabemos que é uma das vestes do espírito, não é? Nós temos então o espírito, o perispírito que é o corpo fluídico e o corpo que é esta veste material. O perispírito é uma substância vaporosa que envolve o espírito e ela é tão vaporosa que pode elevar este espírito na atmosfera. Mais uma vez, não tem aqueles filmes que mostram o espírito que está sempre levitando? Ele não toca os pés no chão, né? Deixa eu ver se dá tempo, mentor. O mentor está falando para eu contar. Em determinada ocasião estava eu subindo aqui pertinho da Timóteo, pelo cemitério do Picanço, não é? E aí então chegou uma senhora e falando para mim muito tensa, que eu tinha que tomar cuidado, porque estava muito tarde, não era para eu estar andando naquele local. Ela chegou a me tocar. Eu falei, nossa, até pensei que ela ia cair. Eu falei, minha senhora, né? Calma, cuidado, minha senhora. Só que eu percebi que quando eu olhei para ela, boa noite, os pés, estranho, né? Eu falei, deve estar louca, porque os pés não estão tocando o chão. Aí ela falou, vai embora, não olhe para trás. Eu fui, mas o que foi que eu fiz, gente? Claro, lógico, senão não seria eu. Primeiro que eu só atravessei a rua e olhei, cadê a mulher? Então, depois o mentor falou, olha só, quantas coisas nós temos que fazer para proteger as pessoas que não estão ali cuidando direitinho da sua proteção. Então foi sim um espírito que foi enviado para proteger naquele momento. Mas o mais interessante de tudo é que realmente não toca o chão, fica ali mais suspensinho da terra.
é extraído do fluido universal de cada globo, por isso ele não é igual em todos os mundos. Ao passar de um mundo para outro, então vamos dizer que eu realmente me elevei. Eu vou passar deste mundo de expiações e provas para o mundo regenerador. Quando eu vou adentrar este mundo regenerador, eu não vou conseguir entrar com o meu perispírito. Ele não está elevado adequadamente para penetrar este mundo. Então eu tenho que mudar o meu perispírito para entrar neste novo mundo. Como se eu estivesse trocando de roupa, segundo aqui Allan Kardec. Ele ainda fala que os espíritos podem ter a forma que quiserem, porque tudo vai depender do seu pensamento. Muitos podem se apresentar para nós em sonho e podem se fazer visíveis e também palpáveis. E aí, por que eu estou gaguejando? Porque ele está me mandando uma outra cena. Em determinada ocasião, eu questionei meu mentor. Eu falei assim, mas por que sempre de terno? Por que tão bem vestido, né? Por que isso? E aí, quando ele apareceu num determinado momento, estava ele muito mais jovem, vestido de surfista, gente. Aí eu falei, é você mesmo? O que é isso? E eu ri também, não falei, o que é isso? Ele falou, então, por isso que eu preciso estar assim. E aí mudou para o senhor de terno, muito sério, está sempre muito sério. Aí eu falei, entendi. Depois isso aconteceu com meu avô. Meu avô desencarnou com 97 anos e teve a permissão de estar comigo nas palestras para proteger. E aí, em determinado momento, meu avô apareceu como um negrinho, bem magrelinho, franzino, e só estava com a calça branca, como quem joga capoeira. E aí eu comecei a dar risada, e eu falei assim, vô, mas que história é essa? O que é isso? Aí o mentor explicou, falou, se ele aparece para você com o mesmo aspecto, aquele senhor de 97 anos com quem você conversava, muito estudando o evangelho, você não consegue trabalhar com ele. Então, quando ele aparece para mim com o aspecto do meu avôzinho, eu não consigo, me dá vontade de chorar. Eu fico muito emocionada, eu não lembro de nada que eu tenho que falar, e aí eu dou uma surtada de tanta emoção. Então ele falou, ele não pode aparecer do mesmo jeito para você, senão você fica emocionada e não consegue trabalhar. Por isso ele se apresenta com esse aspecto do jogador de capoeira, quem está jogando capoeira, para poder proteger também no trabalho aqui da oratória, enquanto eu estou fazendo trabalho. E é isso, podem apresentar qualquer aspecto. E ele ainda finaliza dizendo, muitos dos nossos entes queridos podem aparecer para nós durante o sonho. E aí você fala, nossa, mas será que era? Será que não era? Às vezes vêm exatamente iguais, com aquele aspecto de antes do desencarne, sendo que já se modificaram no mundo espiritual, mas voltam a ter aquele mesmo aspecto para que nós possamos reconhecê-los também durante o sonho. Então isso também é possível. Mudando aqui para o livro A Gênese, no capítulo 9, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. O Espiritismo nos mostra o ser inteligente atuando fora da matéria durante e após a vida corporal. Mas nós precisamos trabalhar também com o livro A Evolução Anímica, de Gabriel Delany. Ele vai falar que todos os elementos dos tecidos dos seres vivos são idênticos, assim como as condições necessárias à manutenção da vida. Então, ossos, músculos, nervos, veias, são idênticos aos dos animais, da mesma maneira que o aparelho cardiorrespiratório, digestivo, reprodutor, são iguais aos dos animais. Por suas características físicas, o homem nada se distingue dos animais, por isso não deveriam lhe atribuir nenhuma condição privilegiada, como se fôssemos realmente muito superiores a todos os animais. A alma é dotada de inteligência. Se todos os animais possuem alma, e eles possuem, eles também têm inteligência, eles têm instintos e têm sensibilidade. Na gênese da alma, nós sabemos que vamos passar por diversas metamorfoses em todos os reinos. Passaremos pelo reino mineral, reino
vegetal, animal, até adentrarmos o reino hominal. O mentor está falando, não vai dar tempo de você falar tudo, então já fala logo. Nós, seres humanos, podemos reencarnar como animais? Isso, não podemos. Então é uma pergunta que é feita muito frequentemente, né? As pessoas falam assim, com certeza na próxima eu vou voltar como um cavalo. Que eu dou patada em todo mundo, vou voltar como um cavalo. Não, não vai acontecer. Pode ficar tranquilo que você vai evoluir, você vai melhorar, não volta mais como animais, é daqui para frente. Mas e os animais, eles vão se transformar em humanos? Sim, deixo aqui uma sugestão de série, eu amo série coreana, então fica aqui e agora? É um amor além da vida? E meu marido falou, você vai esquecer. Esta série, que é coreana, traz para nós toda essa questão do desencarne dos animais, os donos, os tutores que estão aguardando por estes animais no mundo espiritual. Às vezes o desencarne do animal e ele fica aguardando o tutor. E também esta metamorfose acontecendo quando ele pode reencarnar como um ser humano. Então é um amor no paraíso. Obrigada, mentor. Um amor no paraíso. Então é excelente, assistam, vocês vão conferir. Aqui eu continuo dizendo que a alma animal tem a mesma natureza da alma do homem, só vai diferir por causa do desenvolvimento gradativo. Os animais possuem atenção, julgamento, raciocínio, associação de ideias, memória e até imaginação. E aí então nós falamos que não existe nenhuma diferença essencial entre as almas dos homens e dos animais. Os animais são suscetíveis à educação e também ao desenvolvimento intelectual no convívio com o homem. Sentimentos morais como remorso, senso moral, ideia do justo e do injusto, eles têm em germe, podendo se manifestar em momentos oportunos. Entre a alma do animal e do homem, então apenas diferenças de graus, tanto do ponto de vista intelectual quanto moral. Na longa jornada evolutiva, desenvolve estas faculdades latentes que são mais ou menos do mesmo modo que nós desenvolvemos à medida que se aproximam da humanidade. Corri. Na seleção natural, a seleção natural revela que toda forma vivente deve aperfeiçoar-se sempre, e assim eu trago a reflexão de hoje. Para finalizar esta palestra, nós podemos recorrer também ao Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 11, porque lá Kardec vai falar para nós que o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. Fala ainda que os sentimentos são os instintos elevados ao progresso que nós realizamos. Do ponto de partida, todos os homens têm apenas instintos. Mais avançados terão sensações. Mais instruídos e purificados têm sentimentos, e o amor é o requinte dos sentimentos. O efeito da lei do amor em todos os homens seria o aperfeiçoamento da raça humana e a felicidade na vida terrena. E agora sim, será que nós já aprendemos a amar? E se nós já aprendemos a amar, como foi que eu percebi que despertei para o amor? Eu estou falando desta vida, eu estou falando sim de uma coisa racional. Eu, por exemplo, percebi que eu amei alguém quando eu engravidei da Júlia, da minha filha mais velha. Eu até pedi desculpa para o meu marido depois disso, viu, gente? Ele não está ouvindo o que eu estou falando, eu vou falar só para vocês. Porque eu falava te amo, mas parecia que estava faltando alguma coisa. E aí, de repente, quando eu engravidei da minha filha, e quando eu peguei minha filha no colo, eu falei, nossa, isso sim é amor de verdade. Você também passou por isso? Eu falei, desculpa aí, hein? Aí depois veio a Agnes. Eu falei, gente, meu Deus, com certeza eu daria minha vida por essas pessoas. Só que aí, como desabrochou com elas, então aí expandiu. Aí sim, hoje eu falo para vocês, eu amo meu marido, eu amo os meus pais, eu amo vocês, eu amo a minha pet com todo o meu coração. Então, você também percebeu isso acontecendo em você?
Você também amou? E aí tem gente que fala assim para mim, eu amo meu cachorrinho. E fala, Paula, eu vou falar só para você, porque se eu falar para qualquer pessoa, ela vai me criticar. Não. Existem pessoas que amam plantas, animais. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz, corações embrutecidos podem amar até coisas e podem se desenvolver através deste amor. Então nós respeitamos todas as formas de amar, porque estes amores nos elevam, nos desenvolvem, nos fazem aperfeiçoar ainda mais estes sentimentos tão enobrecidos. Se você ainda não conseguiu sentir isso que eu estou falando, esse amor que te faz falar assim, eu daria minha vida por estas pessoas, fica tranquilo, você vai conseguir, mas não se isola. O mentor está falando, se envolve socialmente, participa de grupos, manda bom dia no Zap, troca telefonemas, você conversa, você age, realiza trabalho caritativo. Quando a gente trabalha com a caridade, quando a gente vê o sofrimento do outro, a gente se doa e a gente desperta estes sentimentos mais nobres. Faça valer esta encarnação. Ame. Eu agradeço imensamente o trabalho que eu pude realizar nesta noite junto a vocês, para que possamos finalizar a prece. Amado Senhor, nos permita amar como Jesus amou. Nós estamos em processo de desenvolvimento, desenvolvendo pequenos sentimentos amorosos, mas que Jesus seja o nosso guia. Que a paz do Mestre nos preencha, que sua esperança traga para nós motivos de viver e que estejamos empenhados em socializar para que estes sentimentos bons se transformem em amor, cada vez mais amor no mundo. Nós agradecemos ao trabalho do mentor, que possamos sair desta casa preenchidos com a tua presença, Pai. Graças a Deus, graças a Jesus, paz e luz a todos os irmãos. Gratidão. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, te adorar com tudo que eu sou e a ti